Eu quero convidar a amada igreja a abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu convido os amados a me acompanharem na leitura a partir do verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, nos diz assim: Houve um homem de Ramá-Zataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este, porém, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estando ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pai amado, nós nos achegamos a Ti em oração, suplicando o Senhor que ilumine nossa mente e o nosso coração para o entendimento da Tua palavra, e a partir da exposição, Senhor Deus, destes fatos acontecidos na vida de Ana e Eucana, possamos aprender na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, nossas famílias, via de regra, têm necessidades materiais, sociais, espirituais, necessidades afetivas, necessidades culturais. E quando uma ou mais destas necessidades, elas não são devidamente tratadas, e assim impactando o funcionamento da família, nós chamamos isso de uma família disfuncional, uma família que não está funcionando da forma que deveria funcionar. E qual a forma que uma família deveria funcionar? Uma família deve funcionar conforme o padrão que Deus estabelece para ela. Então é possível olhar e entender, e não há nenhum problema em olhar e entender, minha família em algum grau está disfuncional. Esta é uma realidade em que nós devemos de lidar dia a dia. E olhando as Sagradas Escrituras, Deus não oculta os erros das famílias, das pessoas que o Senhor usa para a sua glória. A pergunta a se fazer é: pode uma família disfuncional dar certo? A resposta é: não dá certo. Uma pessoa disfuncional pode dar certo? Não dá certo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque não somos nós, sempre é Deus. E se algo dá certo, não é porque a minha família é melhor do que a outra, não é porque eu tive um direcionamento familiar melhor do que outro, é porque aprove a Deus permitir que as coisas boas acontecessem e frear que os meus erros não impactem tanto
no funcionamento da minha família. Porque eu não sou perfeito. E a minha família ela vai sofrer por conta das minhas imperfeições em meio a ela. Então, ter uma família disfuncional não é algo novo. Não é algo do nosso século. Isso sempre aconteceu. E quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, assim como o livro de Ruth, ele se encontra num determinado momento da história de Israel, o período de juízes. Não é à toa que Samuel é o último dos juízes. É Samuel que é o juiz, é o sacerdote, é o profeta, que vai ungir Saul como rei, depois vai depor Saul como rei, e irá ungir Davi como rei de Israel. E estando inserido no mesmo contexto do livro de Juízes, precisamos lembrar que era uma época, e se você tiver a oportunidade de estudar e ler o livro de Juízes, você verá que o povo fazia o que era mal perante o Senhor, de que não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto, e acabavam desprezando os padrões que Deus havia estabelecido para a vida como um todo. Em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2, Gênesis no capítulo 2, quando o Senhor narra a criação da mulher, diz o texto que Adão olha e diz: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E lá em seguida no texto diz: é por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, mostrando que o padrão de Deus é um homem para uma mulher, desde a criação, sempre. E quando você olha para o texto que nós iremos aqui refletir, que Eucana tinha 2 mulheres, e que logo no capítulo 3, 4 de Gênesis nós vemos a chamada poligamia ou bigamia sendo exercida, o que você vê, meus amados irmãos, não é uma permissividade, não é uma autorização para isso, mas uma tolerância divina para um padrão que Deus não estabeleceu, mas que os homens assim se dispuseram a viver. E olhando para esta realidade, nós temos um casal, Ana e Eucana. Na nossa língua, o nome de Eucana não é muito favorável, né? Soa como nome feminino, mas ele é um cidadão, um homem. Casaram. Ana era estéril, não gerava filhos. Quando o texto nos informa de que havia cerrado a madre, a ideia é de que todas as condições naturais para que ela pudesse gerar um filho já havia passado o tempo, o prazo, não havia mais saúde, vamos assim dizer, própria de Ana para que Ana pudesse gerar filhos. E um homem casado, sem filhos, ele queria ter filhos. O que ele fez? Ele casou com uma segunda mulher. Essa foi a solução que ele deu para ele. Nós iremos refletir nesta solução. Ele casou com Penina, Penina teve seus filhos. Eucana era um homem que conhecia a lei do Senhor. Num período da história de Israel em que as pessoas faziam o que era mal perante o Senhor e cada um fazia aquilo que achava mais reto, Eucana achava que era certo casar com uma segunda mulher, mas ele também achava certo que todo ano ele fosse prestar o culto, como ele ia até o templo, oferecer sacrifício, manter as tradições, manter a fé da família, manter uma vida de culto, manter uma vida de comunhão com o Senhor de alguma forma. Então, a pergunta é, quais as consequências que o desprezo por um detalhe da orientação de Deus para as nossas famílias, quais as consequências de um desvio só de um detalhe? Bom, meus amados irmãos, as consequências são muitas. Na noite de hoje falaremos sobre a disfuncionalidade desta família. Ele só quis casar com outra mulher para poder ter filhos, para poder deixar a sua herança, para ter alguém para cuidá-lo na velhice.
Que problema há nisso? Há muito problema nisso, irmãos. Primeiro que Deus não criou o homem para casar com várias mulheres, mas um homem para uma mulher. Mas por uma questão social, no período em que de fato as mulheres elas eram impedidas de trabalharem e terem seu sustento autônomo, elas se davam a essa situação para ser provida, afinal de contas não teria como seu pai sustentá-la toda a vida. Não podemos responsabilizá-la por esta situação, mas esse era o contexto social em que Penina estava inserida. Um homem casado que não tinha filhos, e ela não era outra, ela não era adúltera, ela foi chamada a ser a segunda esposa. Bom, meus amados irmãos, se você tem conhecimento do livro sagrado, você sabe que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, os apóstolos, sempre irá nos mostrar marido de uma só mulher, cada marido para com a sua mulher. Isso é um assunto unânime. Portanto, sempre que você vê um homem casado ou um homem se relacionando com mais de uma mulher, isso é errado e isso sempre trará problemas. E veja o problema que esta situação trouxe. Eucana, para os padrões originais de Deus, tinha uma família disfuncional. Embora fosse fruto do seu tempo e que isto fosse natural na sua realidade, não impede que os problemas cheguem na família de Eucana. Ele conhecia a lei, conhecia a cultura. E veja, no dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, diz o verso 4, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, que provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O primeiro casamento de Eucana foi um casamento por amor, vamos assim dizer, onde havia a afeição, onde havia o carinho, o afeto, e a frustração deste homem em não ter filhos com a mulher com quem amava, ele fez com que ele buscasse uma forma mais rápida, mais ágil de resolver este problema aparente. Sabe, meus amados irmãos, mas há algo que nós precisamos aqui definir. Afeição, carinho, afeto, sentimento não supre uma família disfuncional. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, mas se há algum desvio da orientação original de Deus para as nossas famílias, este amor será em vão. Ele trazia, no meio das ofertas, aquilo que era para as suas famílias, ele dava uma porção dobrada para Ana. Penina a irritando, diz o texto. Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Do que adiantava tanta comida? Se eu estou sendo aqui irritada, se eu estou num ambiente familiar desagradável. E sabe, meus irmãos, tem muita gente que romantiza Eucana no verso de número 8, mas vamos pensar, veja, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Como um homem que casou com uma segunda mulher, cuja segunda mulher dificulta a vida de Ana, ao vê-la chorando, ao vê-la sua tristeza, pergunta, por que você está chorando? E o pior, não sou eu melhor do que 10 filhos? A ênfase estava concentrada em toda nele. Do que adiantava ele ser melhor do que 10 filhos, levar uma porção dobrada do alimento, das ofertas? Do que adianta dizer eu te amo, fazer carinho e estar tão presente? Se ele se fazia melhor do que 10 filhos para ela, do contrário, Ana não era melhor do que 10 filhos, porque ele quis casar com uma segunda mulher, ele quis ter filho com outra mulher. Ana não era suficiente para ele queria ser suficiente para Ana. E ali temos uma mulher infeliz. E ali nós temos uma mulher que chorava, que não queria se alimentar.
E nós temos uma Ana aqui, triste na sua situação. Numa família da qual ela era desprezada pela maioria, e embora tivesse de forma desigual um amor, um sentimento muito ofertado, a verdade é de que aquilo estava fazendo mal para Ana. O verso 9 em diante nos diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Pobre Ana. Marido escolhe casar com outra mulher, ter filhos, e estes a perturbam, tiram sua paz no meio da família. Um marido que se acha melhor do que 10 filhos e não entende seu choro, sua tristeza, seu sofrimento dentro da sua própria casa. E ela vai para onde? Na nossa contextualização, ela vai para a igreja, ela vai orar, e vai lá o pastor da igreja e diz: mulher, tu está bêbada. Pobre Ana. Abrindo um parêntese, Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes da casa do Senhor, mas eles eram mau caráter. Eles roubavam. Das ofertas que eram levadas, eles faziam churrasco só para eles. Aquilo que era melhor, eles ficavam para eles. Então, além de ter uma família disfuncional, o templo do Senhor era tratado com negligência para com aqueles sacerdotes que serviam naquela ocasião. Pobre Ana. Mas veja, meus amados irmãos, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe, meus irmãos, o que fazer se você está infeliz na sua família? O que fazer quando você está triste na sua família? O erro não era de Ana. Não foi Ana que escolheu uma outra mulher para seu marido. Para muitas pessoas, a solução mais rápida é o divórcio. Separa, vai embora, Ana, abandona esse teu marido, essa tua casa, essa tua rival está te fazendo sofrer. Essa é a solução que o mundo acha mais fácil. Mas qual foi a solução que Ana encontrou para o problema que ela sofria na sua família? Ela buscou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Ela clamou, e a ideia de que ela, diante de Deus, expôs toda a sua dor, expôs toda a sua tristeza, e embora o Senhor nem tivesse atendido ainda a sua oração, Ana saiu daquele momento de oração de uma forma que o seu semblante já não era mais triste. Sabe, meus amados irmãos, às vezes nos problemas familiares que temos, achamos de que a resolução mais fácil será a ruptura. Todavia, existe um caminho que ele não é tão fácil, mas ele é possível e ele é poderoso, que é quando buscamos no Senhor refúgio, buscamos no Senhor ajuda, e Ana busca esta ajuda com o Senhor.
Ora, somos crentes, presbiterianos, concordamos na soberania de Deus. Deus, Ele é soberano para restaurar minha família, apesar dela ser disfuncional, apesar dela ter erros, apesar do erro que eu sofro na minha família não ser meu. Deus está além. Ana clama ao Senhor, Ana busca o Senhor, e apesar de um sacerdote, me permitam dizer, meia boca, mau caráter, Deus ouve Ana. Deus dá um filho a Ana. Ana cumpre sua palavra. Leva Samuel para ser criado por Eli, o sacerdote. E no capítulo 2, verso 21, se você abrir e ler, diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe, meus amados irmãos, o problema daquele casal, lá do início da história, que não tinha filhos, e que o marido resolveu casar com uma segunda esposa para ter filhos, poderia ter sido resolvido se ele tivesse buscado ao Senhor junto com sua esposa, assim como Isaac fez com sua esposa. Como clama a esposa de Isaac: dá-me filhos, se não morro. Sabe, meus amados irmãos, por vezes, em meio aos conflitos da disfuncionalidade da nossa família, queremos buscar algumas soluções que são mais rápidas. A gente faz isso, a gente tenta isso, a gente vai fazer isso, a gente fala isso. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E aí a oração fica como último recurso. Quando que, na verdade, buscar ao Senhor, depositar diante de Deus, e saber que o processo, por mais longo que seja, ele é eficaz. Porque é muito fácil a gente ler que Deus deu a Ana Samuel, depois ela teve filhos e filhas, a gente lê, a história é bonita, mas Ana teve Samuel, criou Samuel até o 1º, 2º, talvez o 3º ano, e depois de 3 anos criando Samuel foi levado para Eli, e depois desse período de tempo que ela teve, e você sabe, não tem como ter, a não ser que seja uma gravidez gemelar de vários. Então esses filhos e filhas foram cada um no seu devido tempo. O processo é longo. Nós queremos respostas imediatas na forma original como Deus requer da família. Se algo não está certo, não seja como Eucana em buscar soluções imediatistas. Seja como Ana, que apesar de inocente nesta família, sofredora nesta família, ela não atribuiu culpa ao seu marido ou a Penina, ela não pediu para Deus destruir Penina e matar seus filhos, ela não pediu para Deus dar um novo marido a ela pediu um filho ao Senhor. Ela pediu um filho ao Senhor para entregar ao Senhor. E o Senhor abençoou com outros filhos para que ela pudesse cuidá-los, criá-los, e assim eles pudessem, como filhos, exercer a sua função social na vida de Ana. Que nossas famílias, em meio aos nossos dilemas, possam aprender com Ana. Olhando sempre, meus amados irmãos, para Cristo Jesus, porque sempre quando a gente achar que é impossível fazermos algo por nós mesmos, lembre-se, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso jeito, não são os nossos contatos, não será o nosso poder aquisitivo, é Jesus na nossa vida. É Cristo na nossa vida que nos dá essa concepção que só Ana teve naquele momento. É Cristo que nos habilita numa mente renovada no Senhor a olhar para os problemas e a entender de que Deus, apesar de nós, nos usa e que o Senhor pode restaurar famílias fragmentadas, cujas responsabilidades são delas mesmas.
e que toda a glória seja dada ao Senhor, na crença de que famílias disfuncionais podem ser usadas por Deus. Desta família disfuncional veio Samuel, o último dos juízes. Homem este que, mesmo quando criado por Eli, um sacerdote corrupto, acompanhado dos filhos dos sacerdotes também corruptos, preservou a fé, preservou uma vida íntegra. E nunca em Israel houve alguém de semelhante caráter como Samuel exerceu seu ministério, em confrontar reis, em se mostrar disposto ao Senhor, e de que desde pequeno se mostrava ser vaso nas mãos do Todo-Poderoso. Que assim possamos entender de que Deus pode usar nossas famílias, de que Deus pode nos usar, de que Deus pode usar os nossos filhos para a glória dele, e termos nossas famílias, uma vez disfuncionais e fragmentadas, restauradas, fortalecidas e sendo abençoadas para a glória de Deus. E que a igreja do Senhor seja então assim também beneficiada por famílias restauradas pela mão poderosa do nosso Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, por nos apresentar esta família que, em meio aos seus tantos problemas, nos mostra uma mulher de fé, de que mesmo inocente de tudo, busca em Ti a solução para o seu lar e encontra em Ti consolo. Pai amado, os nossos problemas familiares são muitos, mas nós reconhecemos que só em Ti nós encontraremos descanso, consolo, sabedoria para prosseguir, e que consigamos, Senhor Deus, ter paciência para passar por todo o processo que leva à restauração dos nossos lares e famílias. Esta é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.